Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu dou as boas-vindas e a boa noite também àqueles que nos visitam, àqueles que têm a oportunidade de acompanhar também a pregação da palavra através do canal da nossa igreja. Fica a minha saudação. Hoje nós vamos meditar em um salmo bem curtinho. Eu já vou dizer para vocês qual é esse salmo, mas eu vou começar com uma breve introdução, com uma história, um fato real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, na verdade. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir falar de Hiroo Onoda, e eu espero que a pronúncia esteja razoavelmente correta, mas para ele a Segunda Guerra Mundial não terminou em 2 de setembro de 1945, com a rendição do exército japonês. A história de Onoda ela sempre esteve muito entrelaçada com a questão dos samurais no Japão, todo o código de honra envolvido. Ele se alistou um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial como oficial de inteligência do Exército Imperial Japonês. Em dezembro de 1944, pouco antes do final da Segunda Guerra, ele foi enviado para uma ilha chamada Lubang, que fica nas Filipinas. E ele tinha um objetivo, uma missão, que era deter o máximo que ele pudesse, que fosse possível, o avanço das tropas americanas naquele território, até porque a ocupação das Filipinas era estratégica para o acesso ao Japão. E o objetivo era dar tempo para o exército japonês se reorganizar e contra-atacar essa ofensiva americana. Só que em fevereiro de 1945, as tropas americanas chegam até a ilha, rapidamente eles tomam a ilha, a resistência não oferece, de fato, grandes dificuldades para o exército americano, e vendo a ruína iminente, ele e mais 3 soldados se embrenham pela mata, pela floresta, a fim de organizar uma resistência com táticas de guerrilha contra o exército americano. E ele se perde, né? Os japoneses se rendem, ele está na floresta, não está sabendo do que está acontecendo, ele é procurado. O exército americano começa a jogar uma série de folhetos para avisar que a guerra acabou, que o exército japonês se rendeu, que não há mais resistência a ser feita. Ele tem acesso a esse folheto, mas ele considera aquilo uma grande mentira, uma grande propaganda americana para que ele, de fato, esmorecesse a sua guarda e aqueles que estavam com ele. Familiares enviam fotos dele e dos outros 3 soldados, dizendo, olha, que de fato a guerra acabou, não existe mais guerra, se entrega e tudo mais. E ele logo pensa o seguinte, o Japão foi dominado e agora eles estão fazendo uma propaganda para que a gente se entregue, e é por isso que os nossos familiares estão agindo dessa forma. Dos 3 soldados que entram na floresta com ele, um, logo no início, se entrega, se rende. Os outros 2 permanecem com ele até o fim, até que, em 1972, só resta Onoda. Os outros 2 morreram durante esse tempo na floresta. Reparem, falamos de 1945 a 1972. E ele agora estava sozinho. E a gente vai dar uma pausa nessa história, e eu convido vocês a abrirem no Salmo 131. Nós voltaremos a essa história do Onoda para ver como ela termina no final da nossa mensagem. Mas nós vamos agora ler o texto da nossa mensagem de hoje, que é o Salmo 131, que diz assim, é um salmo de Davi, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor,
desde agora e para sempre. O Salmo 131 é um salmo curtinho, como vocês viram, um salmo que tem apenas 3 versículos. Este é um salmo escrito por Davi, mas também um salmo escrito sobre Davi, e nós vamos ver isso em alguns instantes. E há muito que a gente pode tirar desses 3 versículos. Nós veremos que, embora esse salmo ele fale sobre uma criança, ele apresente a figura de uma criança, ele fala muito sobre a experiência de um homem de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, conforme a própria Bíblia relata. E nós vamos ver como a vontade do homem se conecta com um coração santificado, permitindo que a submissão, a rendição à vontade de Deus faça toda a diferença. Nós vamos ver que esse salmo é uma declaração solitária de Davi ao seu Deus. Não é uma oração de Davi, não é uma declaração de Davi para os seus soldados, para os seus homens. É uma declaração, uma prestação de contas de Davi ao seu Deus. E nós vamos ver que, assim como Davi, o homem de Deus se submete ao Deus verdadeiro, ao único que conhece os nossos corações. E aqui nós podemos ver o contraste da autonomia da vontade com a rendição da vontade e o que ela nos ensina. O mundo em que nós vivemos nos incentiva a atuar de forma autônoma. Não precisamos dos outros, tome as suas decisões, seu corpo, suas regras. Mas o que nós vamos ver aqui é a vontade de um homem sendo submetida, rendida diante da vontade do seu Deus. Um dos possíveis contextos deste salmo é que Davi ainda não seria rei de fato em Israel. Davi já havia sido ungido pelo profeta e ele se recusava a qualquer tipo de trama, qualquer tipo de golpe que ele pudesse dar para assumir, enquanto Deus não o colocasse naquela posição. Só que muitas pessoas acusavam de Davi de buscar, de desejar o reinado de imediato. E aquilo muito enfurecia Saul, certamente, que era o primeiro rei de Israel. E é nesse contexto que Davi começa declarando: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Davi ele começa falando sobre o centro das nossas vontades, que é o nosso coração. E é interessante que pode soar, num primeiro momento, prepotente a declaração de Davi. Repare que ele fala: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. E a gente pode se perguntar, como pode alguém fazer essa declaração? Não é? Como pode alguém dizer que o seu coração não é arrogante, que o seu olhar não é altivo, que você não olha ninguém de cima para baixo? Mas Davi conhecia o seu coração diante do Senhor. E para conhecermos o nosso próprio coração, ao contrário também do que nos é dito pela sociedade, pelo mundo em que vivemos, nós não temos que nos voltar para nós mesmos. Nós temos que nos voltar para aquele que conhece o nosso coração, por um único que sonda os nossos corações, que é o nosso Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós somos expostos à realidade do nosso coração. E nós podemos confessar os nossos pecados. Seria uma tolice de Davi confessar isso que ele estava confessando se não fosse realidade. Porque ele estava declarando isso para o Senhor Todo-Poderoso. E ele sabia que o Senhor conhecia o seu coração. E é interessante nós notarmos aqui, porque ele fala: não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Muitas vezes nós podemos esconder o que está no nosso coração. Mas o nosso olhar, muitas vezes, transparece aquilo que de fato se passa dentro do nosso coração. E um coração soberbo acaba transbordando para a forma como o nosso olhar encara as coisas da nossa vida. Nossos olhos altivos, arrogantes, são o resultado de um coração soberbo. Davi continua o salmo dizendo o seguinte: não ando à procura de coisas grandes.
E coisas grandes aqui podem ser entendidas como tudo aquilo que o nosso coração deseja. Riquezas, honras, reconhecimento, grandes realizações. E olha que a gente está falando sobre alguém que, de fato, podia almejar todas essas coisas, porque viria a ser o rei de Israel. Enquanto simples homem, Davi não tentou usurpar o poder do rei ou planejou conspirações contra ele. Ele sabia que, no momento certo, Deus iria colocá-lo no lugar para onde ele foi chamado. Como um homem sábio, ele não ficou envolvido em especulações. Ele não ficou envolvido naquilo que muitos ao seu redor talvez dissessem e o incentivassem para tomar alguma ação. Nós precisamos exercitar em santidade para que conheçamos a nossa verdadeira esfera de atuação e a mantenhamos de forma diligente. Para o que fomos chamados? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? De que forma podemos servi-lo? De que forma podemos nos submeter à sua vontade? E muitos, e a Bíblia fala sobre muitos deles, não se contentaram em adornar, em enfeitar as humildes estações em que o Senhor o colocou. Muitos quiseram correr para o que aparentava ser mais importante, o que aparentava ser mais belo, o que aparentava ser mais grandioso e poderoso. E o que encontraram foi destruição, onde procuravam honra. Davi sabia para o que havia sido chamado. E ele continua ainda no versículo 1. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Um homem faz bem em saber qual o seu tamanho. Isso é importante. Qual é a nossa capacidade? Será que nós não estamos sendo tolos, almejando aquilo que está além do nosso alcance, além daquilo para que fomos chamados? Quantos de nós não estamos deixando de nos submeter à vontade de Deus e obedecê-lo, muitas vezes dizendo que aquilo que tem sido apresentado para nós está muito abaixo do que de fato a gente merece, ou está muito abaixo do que de fato aquilo que a gente deveria ter ou deveria fazer. Quão altivos e soberbos nós somos quando recusamos ser luz na vida de nossos familiares, amigos, vizinhos, quando queremos ser estrelas de primeira grandeza, estar expostos aos holofotes e, mais uma vez, sendo desobedientes ao nosso Deus. Jó entendeu bem o que Davi fala aqui. No final do livro, capítulo 42, um livro que registra, em sua boa parte, a jornada de dor e sofrimento de Jó, não por causa do seu pecado, porque a Bíblia relata que Jó era um homem justo, íntegro, reto diante do Senhor. Ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Isso está lá em Jó 42, 2-3. Davi era pastor de ovelhas e era dali que ele tirava o seu sustento. Ele estava contente com isso. Contente com isso. Ele já havia sido ungido, ele seria rei sobre Israel, e ele poderia, se as pessoas dissessem que ele seria rei de Israel, ele certamente teria reagido como eu, com alguma surpresa. Enquanto os outros, em seu lugar, talvez dissessem, já estava na hora, né? Afinal de contas, eu tenho um papel relevante a desempenhar dentro da nação de Israel. Só que Davi não era assim. Davi não tratava o seu coração segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo a inclinação daquilo que lhe era comum, que é comum a todos os homens. Davi estabelecia como crivo a palavra do seu Deus. E nós devemos submeter a nossa vontade, o nosso coração, ao crivo daquele que melhor nos conhece, que é o nosso Senhor. Esse mesmo Davi,
confessa no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Então está bem claro diante de quem Davi se rendia, diante de quem ele se submetia. E eu queria trazer aqui uma primeira aplicação, que é a resposta à seguinte pergunta: e nós? E nós? A quem nos rendemos? Nós precisamos nos render ao único digno do dobrar dos nossos joelhos, que é o nosso Senhor. Apenas através da graça nós podemos alcançar um coração que não é soberbo. Não é através da nossa força, não é através da nossa capacidade, não é daquilo que nos é natural, porque o nosso natural, a nossa vontade é muitas vezes de glórias, de ser reconhecido. Mas através da graça nós podemos alcançar um coração que não é soberbo. Então, para isso, nós precisamos nos dobrar diante daquele que conhece os nossos corações. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. E nós, a quem nos rendemos? Nossa rendição é aquele que foi até a cruz. Nós nos rendemos a Cristo. E continua o Salmo 131 dizendo: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. A gente não deve considerar que Davi era alguém perfeito. Nós sabemos que Davi não era perfeito. Ponto. A Bíblia faz questão de registrar em diversos momentos pecados terríveis de Davi, o que só reforça que era a graça operando na vida de Davi que fazia ser quem ele era. Davi tinha suas lutas. Ele sabia, nesse momento, que seria rei, mas ainda não era. Então ele também enfrentava as suas lutas. Mas Davi contrasta o orgulho e a arrogância da sua autonomia ao calar e sossegar da sua submissão, a rendição da sua vontade, da sua áspera obstinação ao Senhor. Nós, irmãos, talvez estejamos aqui, inquietos, soberbos, ansiosos, preocupados, e uma série de outras questões que vão no nosso coração. Nós temos dúvidas sobre o futuro, preocupação com a situação financeira, somos afligidos pela notícia de uma doença, pela morte de alguém querido. Nós precisamos, como Davi, que também passava por lutas, fazer calar e sossegar a nossa alma, o nosso coração. E é interessante que a figura que ele usa na sequência, nesse versículo 2, vai fazer muito sentido para as mães, certamente, e para muitos aqui de nossa igreja, uma vez que a nossa igreja tem muitas crianças, né, que participam ativamente dos cultos. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. E as crianças que estão mamando, elas demandam sempre. Né? Elas mamam, ficam saciadas, daqui a algum tempo querem mamar de novo, e elas ficam inquietas, elas ficam incomodadas. Quando elas choram, não há nada que a faça sossegar, a não ser a sua mãe, a não ser a amamentação. Ela fica inquieta durante todo esse período que ela é dependente do leite da mãe. A aparente tranquilidade dura até o próximo momento de mamar. Esse é o tempo de tranquilidade que a gente tem com uma criança que ainda mama. Mas o salmista, Davi, ele aqui faz questão de dizer que ele se aquietou como uma criança cujo desmame foi completamente concluído. A figura que ele mostra aqui já não é mais a da criança que depende do peito da mãe, que fica inquieta dependendo do peito da mãe. E essa transição não é simples. Tá?
essa transição, esse desmame, essa dependência que muitas vezes é criada do leite da mãe, da amamentação, daquele momento, não é simples, é dolorido, faz parte do processo de crescimento. Muitas vezes é a primeira grande tristeza que a criança enfrenta, né? O fato de não ter mais ali o aconchego da sua mãe em função desse processo de desmame. Essa criança ela tem o seu conforto negado, ela fica irritada, ela fica mal-humorada, mas é um processo necessário. E o tempo ele traz não apenas o alívio, porque a gente sabe que isso vai passar, mas traz também o fim do conflito. A criança ela passa a estar contente, entendendo que ela vai encontrar o seu alimento à mesa, como parte do seu crescimento, junto com seus irmãos. Ela já não sente mais o desejo de retornar para o seio de sua mãe, como uma fonte que um dia sustentou a sua vida. Ele agora pode ir para os braços da sua mãe e, de fato, se aquietar, de fato, descansar e, de fato, aproveitar aquele momento. E é essa figura que Davi fala aqui. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. A inquietação passou. E pensa em você, meu irmão, minha irmã. Pensa na sua vida. Pensa em quantos momentos nós também passamos por transições dolorosas. Em quantos momentos nós também não somos assim, em que continuamos dependentes de algumas fontes em nossa vida das quais a gente não quer abrir mão. Fontes que não estão no Senhor, mas que por algum momento saciam a nossa fome, a nossa sede, a nossa vontade, para que depois a gente busque novamente. Esse processo de desmame para nós também é doloroso, também é difícil. Mas é possível. Pela graça de Deus, e somente por ela, nós somos desmamados dos desejos e brilhos desse mundo, quando nós encontramos a mesa posta por Ele, para que possamos nos alimentar. Nele encontramos satisfação e contentamento sem fim. E quando isso acontece, nós já não andamos mais inquietos. Nós podemos nos aquietar. E isso não é fruto espontâneo, natural da nossa natureza caída, mas é fruto da poderosa graça do nosso Deus operando em nós. Em muda submissão, porque faz calar a nossa alma, não reclamando, não se gabando, porque não é em nós mérito algum. E muitas vezes nós nos consideramos salvos desse desmame. Né? Nós nos consideramos que, ok, eu já não tenho mais a dependência, eu já não caminho dependente disso, mas descobrimos que os nossos velhos desejos e apetites, na verdade, estão mais feridos do que mortos. E ainda desejamos retornar a essas velhas fontes. E começamos de novo a chorar, desejando aquilo que já havíamos deixado. Benditas sejam as aflições que subjugam os nossos desejos, as nossas afeições, que nos desmamam da nossa autossuficiência, porque todas as vezes que voltamos para uma fonte que não seja o Senhor, o que a gente está dizendo é: eu não dependo dele. E nós reafirmamos a nossa autossuficiência, a nossa autonomia. Mas o que Davi quer nos ensinar aqui é a verdadeira pedagogia da rendição. Como funciona? Como funciona quando nós nos rendemos diante daquele que pode nos salvar? Nós nos rendemos a Ele. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nesse versículo, como uma aplicação, a primeira foi: e nós, diante de quem nos rendemos? A segunda é: o que podemos aprender com a rendição? 3 coisas: total dependência, plena satisfação e segurança. Total dependência, plena satisfação e segurança, para que a gente possa declarar como Ele: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. A gente deve sempre lembrar, retomando a história que eu coloquei no início, que a rendição é um ato de desistência. Aquele soldado japonês, ele se recusava a desistir de lutar. Para ele, a guerra ainda não havia acabado. E para muitos de nós, que ainda resistimos, que ainda buscamos em outras fontes, que ainda não nos submetemos à vontade do nosso Senhor, o que nos falta é rendição. O que nos falta é desistir. O que nos falta é total dependência, plena satisfação e segurança no nosso Deus. Para terminar, Davi diz o seguinte, no último versículo: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então veja, ele passa de um homem que no capítulo 2 utiliza essa figura do desmame, né, da criança, e passa a pensar na sua nação. Ele agora se dirige à nação de Israel. E ele diz o seguinte: espere, ó Israel. E esse espere aqui deve nos trazer à lembrança a graça da esperança. Porque nós sabemos em quem nós temos esperado. Essa declaração de Davi para o povo de Israel, ele tinha em mente duas coisas, basicamente. O esperar em Deus é porque ele sabia quem Deus era, e ele sabia que ele era Criador, que ele era o Deus da aliança, que ele era o Deus Todo-Poderoso, que era aquele diante do qual todos os exércitos se dobrariam, diante daquele Deus de que nenhum outro exército poderia resistir, e nós hoje podemos completar que sabemos que é aquele Deus que derramou o seu sangue na cruz e que nos redimiu. Mas ele também confiava nas suas promessas. Davi conhecia as promessas do seu Deus e ele confiava nessas promessas. E nós, irmãos, que conhecemos as promessas do nosso Deus, que temos acesso a ela nas Escrituras, será que nós temos vivido, de fato, sabendo que não seremos tentados acima do que podemos suportar? Sabendo que Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, estaria conosco todos os dias? Será que nós confiamos na promessa de vida eterna? E será que nós vivemos submetendo a nossa vontade, rendidos diante desse que nos fez essas promessas? Esse era um salmo de romagem. Como os irmãos devem saber, salmos de romagem eram aqueles salmos que os peregrinos cantavam a caminho de Jerusalém 3 vezes durante o ano em que eles subiam a Jerusalém para as 3 grandes festas anuais. E o desafio que eu me faço, e eu estendo esse desafio a vocês, é que nós também possamos declarar este salmo, que nós possamos cantar esse salmo, enquanto nós caminhamos nesse mundo, com as realidades, com os desafios, com as situações que se apresentam para a gente hoje. E eu queria, particularmente, me dirigir àqueles que vivem uma situação difícil em casa, talvez que essa semana tenham uma decisão importante a tomar, ou que talvez amanhã ou ao longo da semana recebam uma notícia difícil. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a declarar como Davi: sossega a minha alma. Salmo 42, versículos 5 a 8, diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras,
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Declarações como essa de Davi estão totalmente de acordo com a total dependência, a plena satisfação e a segurança que nós podemos ter ao declarar esse mesmo texto hoje. E para terminar, eu queria responder a última pergunta com aplicação a partir desse texto, que é o seguinte: nós já respondemos a primeira, que é diante de quem nós nos rendemos. Nós já respondemos a segunda pergunta, que é o que nós podemos aprender com essa rendição. E nós agora vamos responder uma terceira pergunta, que é: qual o fim dos que se rendem? Qual o fim dos que assumem a sua derrota, dos que se entregam, dos que desistem? E aí, para responder essa pergunta, eu vou retomar a história que nós paramos lá no início, do oficial Onoda. Então, os seus amigos morreram, né, os seus companheiros. Ele agora está sozinho. A história, claro, com o passar dos anos, ganha o mundo. Todos no Japão o consideram um verdadeiro herói de guerra. E ele, então, ele era conhecido já naquela floresta ali nas Filipinas, nas cidades e aldeias próximas, e ele apresenta apenas uma única rendição, uma única condição, para ele, de fato, depor as suas armas, apresentar lá a sua rendição. Uma única exigência: ele não sairia da ilha até que fosse dispensado por um oficial superior, porque essa seria a única forma dele, então, entender que, de fato, a guerra acabou e que ele estava fazendo algo autorizado pelo exército japonês. Em 9 de março de 1974, ele, então, sai da floresta e, ainda vestindo o seu uniforme, que já estava em farrapos, ele comparece diante do presidente das Filipinas e, em ato de rendição, apresenta a sua espada, porque no exército imperial japonês os soldados levavam a sua espada além do seu rifle. Ele, então, ao entregar a sua espada, e tem uma foto muito bonita, se vocês procurarem na internet, que é ele com as duas mãos estendendo a espada e entregando ao presidente das Filipinas. Ele se rende, e ele é perdoado pelos crimes de guerra que cometeu e retorna à sua terra natal, ele retorna ao Japão. Esse homem permaneceu 29 anos lutando uma guerra contra um inimigo que não existia, recusando-se a se render e aceitar a sua derrota. 29 anos. E ele só aceitou se render quando o oficial superior se apresentou e, de fato, disse a ele que a guerra havia acabado. A boa notícia para a gente é que o nosso Senhor já nos dispensou. Pelos méritos dele, nos apresentamos como vencidos. Pelo poder dele, perseveramos até o fim. Cobertos pela sua justiça, nos apresentamos diante do justo juiz. Como cidadãos dos céus, nós não iremos para a nossa terra natal, mas habitaremos novos céus e nova terra. Esse é o fim, irmãos. Essa é a resposta a essa pergunta. Qual o fim dos que se rendem? O fim dos que se rendem é uma vida na eternidade com Cristo. Que possamos, como Davi, submeter a nossa vontade à vontade do nosso Senhor. Que sejamos obedientes, que sejamos fiéis, que façamos calar e sossegar a nossa alma em obediência a Ele. Eu convido vocês a curvarem suas cabeças para a nossa oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Faça-nos humildes, Senhor. Mantenha-nos humildes, Pai. Fixe-nos na humildade. Não seja soberbo o nosso coração, Senhor.
Ajuda-nos para que a confissão dos versos que acabamos de ler do Salmo 131 venha de nossos lábios como uma declaração verdadeira que fazemos diante do juiz de toda a terra. Não queremos ser autônomos, Senhor. Não queremos andar segundo a nossa vontade. Queremos aprender a fazer calar a nossa alma, a nos rendermos diante de Ti. E a como vencidos, Senhor, triunfarmos, Pai. Que seja a confissão daqueles que entregam as suas armas diante daquele que nos venceu em amor, Pai. Que com este ato de rendição, o nosso coração soberbo deu lugar a uma alma sossegada. Cristo alcançou a vitória. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.